Olá, meu nome é Débora, eu sou formada em psicologia com formação pós-graduação em psicologia jurídica. Tenho 34 anos e estou iniciando este canal aqui do YouTube para compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, para poder trazer um pouco de motivação na vida de vocês também. E eu espero ajudá-los. Sou uma pessoa apaixonada por música, amo escrever, inclusive textos motivacionais, eu amo escrever também. E neste momento eu estou escrevendo um pouco sobre a minha história, inclusive como empreendedora confeiteira. Isso mesmo que você ouviu. Além de ser formada em psicologia, eu também fui confeiteira. Eu pensei bastante antes de trazer o primeiro vídeo para este canal, como que eu gostaria de fazer a abertura, né? E eu pensei muito no tema que ultimamente tem pegado bastante para mim, que é o tema de aceitação. E quando nós falamos sobre aceitação, é um tema muito amplo. Então, eu quero trazer para vocês alguns elementos que me ajudaram a aceitar este momento que eu estou vivendo agora. Para localizá-los melhor, vou contar brevemente a minha história. Então, eu sou formada em psicologia, tenho pós-graduação em psicologia jurídica. Depois que eu finalizei a pós-graduação em psicologia jurídica, eu fui fazer um curso de confeitaria profissional. Foi nesse curso que eu me encontrei enquanto profissional mesmo, porque na minha cabeça parecia que na psicologia eu estava apenas patinando. E aí, na confeitaria, eu me encontrei, eu me apaixonei. E foi neste momento em que eu comecei a fazer as doçuras, tanto doces, bolos para festas de aniversários, casamentos, para eventos corporativos. E foi quando também tive a ideia de ministrar aulas. Mas, para que isso tudo pudesse se concretizar na minha vida, embora fossem planos muito grandes, eu precisava ter algo mais. No segundo semestre do curso de confeitaria profissional, eu tive a oportunidade de ingressar, de fazer a minha inscrição para um intercâmbio na França. E foi lá que eu consegui, depois de 4 meses estudando sozinha a língua francesa, totalmente perdida. Depois desses 4 meses, precisei parar de fazer as encomendas, inclusive. Aí eu fui para a França, onde eu vivi por 6 meses. E foi num país em que eu não conhecia praticamente nada, a não ser a parte da confeitaria. Que inclusive, assim que eu cheguei lá, eu percebi que eu não sabia nada de confeitaria francesa. E foi neste período que eu tive um grande crescimento e amadurecimento na área da confeitaria. Eu retornei ao Brasil e voltei a fazer as encomendas e dessa forma eu consegui ingressar como professora de confeitaria. Fiquei muito feliz, atendi várias empresas, desde empresas de pré-misturas de bolos, pães, até empresas de recheios, chocolates, até que um pouquinho antes da pandemia eu decidi que eu precisava focar numa coisa só, porque eu estava ficando sobrecarregada, estava muito cansada. Então, eu precisei recalcular a minha rota. E foi quando eu decidi ficar apenas com as encomendas. E para minha surpresa, logo estourou a pandemia e assim foi a minha vida. Continuei com as encomendas, estudei sobre delivery, comecei a fazer doces diferenciados e assim foi a minha jornada. Até que teve um certo período que eu precisei aceitar que eu não poderia mais ficar na cozinha, embora fosse a minha paixão, embora fosse algo que eu não me via longe. Eu não conseguia me ver em outro lugar fazendo outra coisa. Para mim, a cozinha fazia muito sentido. Mas devido a alguns problemas de saúde, desde pulsos doloridos, escápula, joelhos, eu precisei me afastar mesmo da cozinha. E claro, tudo isso fazia com que eu ficasse desmotivada. E dessa forma, eu tive que realmente me afastar da cozinha. E foi quando eu consegui um trabalho na área de marketing
marketing voltado para confeitaria mesmo, onde eu aprendi muita coisa. Passei um ano nessa empresa em que eu aprendi sobre marketing e depois desse tempo eu também precisei me retirar. E foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco perdidas. Eu sabia que eu não poderia mais ficar na cozinha. Eu sabia que a área de marketing, ela estava ali aflorando em mim. E foi então que eu comecei a estudar um pouco melhor sobre isso. Porém, parecia que ainda não estava fazendo sentido para mim. Então eu precisei aceitar que eu estava vivendo um momento em que eu precisava me redescobrir. Eu precisava aceitar que eu estava passando por um período em que eu precisava relembrar quem é a Débora, né? Aquela garotinha que ficou ali escondidinha dentro de mim. Será que ela queria mesmo ser confeiteira? Será que ela queria ser psicóloga? Será que ela queria fazer outra coisa? E foi quando eu tive labirintite, o meu corpo parou, né? E eu tive muitos problemas assim de saúde e foi por curto espaço de tempo. E isso me preocupou demais. Então eu precisei resgatar quem era a Débora, né? E foi um processo difícil, doloroso, um processo em que eu me perdi. Porém, quando estamos perdidos, nós buscamos nos encontrar. E foi quando eu comecei a trilhar novamente, a pensar sobre os meus desejos, aquilo que me satisfaria, a pensar sobre aquilo que me dava prazer em fazer e que fosse além da cozinha. Nem sempre a gente quer mudar. É doloroso, é difícil nós deixarmos de fazer aquilo que nós tanto amamos e que nós dedicamos tempo, energia, esforço, em que nós estudamos para isso. Mas eu precisei recalcular a minha rota, eu precisei me reencontrar, eu precisei entender e aceitar que eu estava vivendo um outro período, um outro momento e que tudo bem, não tinha problema. Eu me sentia como se eu estivesse regredindo e não soubesse mais o que fazer. Porém, foi quando eu entendi que, na verdade, era uma evolução na minha vida. Eu estava aprendendo que eu tinha outros desejos, eu tinha outras potencialidades e que eu poderia utilizar tudo isso ao meu favor para poder crescer, amadurecer e entender aquilo que estava aqui dentro de mim. Os processos que nós vivemos na nossa vida, nem sempre eles são fáceis. Passamos por muitas fases, umas fases são ótimas, outras fases nem tanto, e que nos trazem angústias, que nos deixam tristes. Porém, essas fases, elas também nos ajudam a crescer e a entender que tudo que passamos é porque nós estamos aprendendo algo que lá na frente vai ser muito útil para nós. Porém, aceitar os processos nem sempre é fácil. Queremos nos ver livres deles, queremos esquecer que estamos vivendo aquilo e queremos viver apenas aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos deixa feliz, né? E nem sempre vai ser assim. E isso nós precisamos aceitar para que nós não soframos muito. A partir do momento que eu aceitei que eu não poderia mais estar na cozinha, que eu aceitei que eu estava vivendo um novo momento, uma nova fase na minha vida, as coisas começaram a entrar nos eixos. Eu comecei a recalcular a minha rota, comecei a pensar sobre mim, comecei a valorizar a minha saúde, o meu bem-estar. E foi assim que eu tive essa ideia de iniciar este canal aqui no YouTube para poder compartilhar um pouco com vocês sobre um pouquinho da minha vida, compartilhar com vocês momentos motivacionais, momentos que fazem com que possamos crescer enquanto pessoas. Claro que vou fazer agora um adendo. Quando nós aceitamos a situação que nos coloca para baixo, que nos deixa frustrados e que não nos leve a lugar nenhum, aí vocês precisam ficar atentos,
porque não é um tipo de aceitação boa. A aceitação que eu quero trazer hoje aqui para vocês, inclusive finalizar esse vídeo, é a aceitação de que todos vivemos muitos processos, vivemos fases diferentes e vivemos tudo isso para que possamos crescer, nos movimentar e alcançar os nossos objetivos. É normal recalcularmos a rota, é normal termos que mudar e termos que aceitar essa mudança, porque isso faz com que saiamos da nossa bolha. A gente vai, pega uma agulha, fura a bolha ali e sai do comodismo. Faz com que nos movimentemos. E isso é muito bom. Então eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu vou trazer mais alguns assuntos aqui para vocês. Espero que vocês gostem. E hoje, então, fiquem com essa mensagem. Aceite o processo que você está vivendo. Não fique parado se for um processo em que te deixa triste, em que te deixa frustrado, em que não te leva para frente. Aceite o seu processo, siga em frente, porque você é um ser humano cheio de potencialidade e com certeza você vai alcançar o seu objetivo. Então, foca nele, siga em frente e não desista dos seus objetivos. Por mais difícil que seja o processo que você está passando, isso vai passar. Lembre-se disso.